Morpheus Boy Lixo, A Vingança de Lúcifer e um conto de terror sensacional. No vídeo de hoje falaremos sobre um dos arcos favoritos de muitos fãs de Sandman, então já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like maroto pra ajudar a gente e solta a vinheta. Fala peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e no vídeo de Sandman desse mês falaremos sobre Estação das Brumas, arco que tá no segundo encadernado da edição definitiva de Sandman. Esse arco se desenvolve entre as revistas Sandman número 21 e número 28, é um arco um pouco mais comprido, mas que é repleto de momentos muito legais. No prólogo que abre esse arco, a gente vê a primeira reunião de família que acontece entre os Perpétuos em muitas eras. Pelo que eles dizem, a última vez que eles se reuniram todos foi quando Destruição convocou uma reunião para comunicar que ia se exilar, né, um dos irmãos deles que tá há muito tempo desaparecido. Então, consequentemente, nessa reunião que a gente acompanha nesse prólogo, ele está ausente. A reunião se dá nos domínios do destino, e é muito legal ver o jogo metafórico e a escolha de palavras que o Neil Gaiman faz para poder descrever esse labirinto, esses jardins do destino. Porque ele faz isso de uma forma que traduza o modo como a gente constrói a trajetória da nossa vida e como as nossas escolhas envolvem deixar outros caminhos para trás e etc. E é realmente muito fascinante como o Neil Gaiman, então, ele deixa palpável e cria essas imagens que materializam e propõem uma explicação para essas questões filosóficas sobre como a gente entende e encara o destino. Bom, ele convocou essa reunião após ter tido um encontro com as três bruxas no seu jardim, né? A donzela, a mãe e a anciã, que a gente já viu aparecendo em arcos passados. E é muito legal de ver essa reunião, né? Porque ela tem realmente esse caráter de reunião de família, sabe? Aquela coisa bem reunião de fim de ano. Então você vê o irmão mais velho implicando com as roupas da irmã mais nova, aquelas alfinetadinhas que são dadas durante a refeição e por aí vai, né? E sendo esses personagens, esses conceitos, né? Sonho, morte, destruição, delírio, desejo, desespero, é muito interessante ver como que se dão essas implicâncias, né? Como que essas alfinetadas vão acontecendo e como cada um reage a isso tudo que vai acontecendo. O que acontece é que Desejo, que adora Azucrinar o Sandman, traz pra mesa a questão da Rainha Nada, né? Que foi a rainha por quem ele foi apaixonado, eles tiveram um romance e como ele não foi correspondido de alguma forma, ele a condenou eternamente ao inferno. Nós acompanhamos toda essa narrativa na edição número 9 de Sandman, né? E fica meio que evidente que Desejo foi mesmo responsável por essa paixão, né? Mas quem tomou as decisões e agiu de uma forma péssima foi o Morpheus, e ele tem uma certa resistência a admitir isso. Aí ele fica todo nervosinho e vai tentar encontrar algum tipo de cumplicidade na sua irmã maravilhosa, fada sensata, que é a Morte. Ela então bota ele no lugarzinho dele, manda ele calar a boca quando ele tenta falar por cima dela e fala que realmente você condenar alguém à tortura eterna por ela não corresponder aos seus sentimentos é, nas palavras da própria Morte, muito escroto. O Sandman então decide que ele tem que corrigir esse erro milenar e ir até o inferno para libertar a Rainha Nada. E eu acho até cômica toda essa parte, porque eu sinto que o Morpheus fica numa chave meio... Ai, tá bom, já que eu fui tão escroto assim quanto vocês dizem, eu vou arriscar tudo que eu tenho, chegar... Eu posso até morrer, né, vocês sabem? E vou até o inferno resgatar a Nada, tá bom? Eu vou lá. Aí geral fica, não, beleza, você foi muito zoado mesmo, é o mínimo que você pode fazer. Beleza. E ele, ok, eu vou, hein, ó, posso morrer tentando, hein, tô correndo perigo de vida aqui. E geral, não, vai lá, campeão, você tá eras atrasado já, demorou. E como nós vimos no primeiro arco, né, na história Uma Esperança no Inferno, que o Sandman usa da astúcia dele pra de alguma forma vencer o Lúcifer, realmente o Lúcifer não tá nada satisfeito com Morpheus, e ir ao inferno pode ser realmente bem perigoso e pode ser que ele não vá voltar. Ele então faz uma longa jornada de várias despedidas, né, pra dessa vez preparar o terreno de alguma forma pra caso ele morra, pra caso ele deixe de existir. E é bem bacana, assim, acompanhar ele nesse momento, né, nessas despedidas, porque a gente revê várias personagens queridas de arcos passados, né, como por exemplo o Rob, da história Homens de Boa Fortuna, que é o homem que ganhou a imortalidade que a cada 100 anos encontra o Sandman, né, então ele vai encontrar ele num sonho pra meio que falar que pode ser que ele não volte na próxima conversa que eles teriam, né? Então eles fazem um brinde, uma despedida, é um momento bem bacana, assim.
E é isso, ele faz toda essa cerimônia, se prepara psicologicamente pra deixar de existir, e aí ele vai, chega no inferno, e o inferno tá completamente vazio. Ele encontra só o Lúcifer lá, eles têm uma conversa levemente passivo-agressiva em que o Lúcifer fala que vai renunciar ao trono do inferno, que já deu pra ele, que não tá valendo mais a pena, então que ele vai se aposentar. Então ele precisa esvaziar tudo e fechar. E aí quando ele vai expulsar os últimos demônios e prisioneiros que ainda estão por ali, o Morpheus acompanha ele e eles têm um diálogo bem interessante. Inclusive uma coisa sobre a qual eles conversam é sobre esse papel do Lúcifer de punir os pecadores, né? E não induzir as pessoas ao pecado, porque ele fala que ele é sempre responsabilizado por isso. Dizem que as coisas são obra do demônio, que o demônio fala no ouvido das pessoas pra elas pecarem, etc. E isso não é responsabilidade dele, né? Que na verdade as pessoas tomam as próprias decisões, agem por conta própria a partir do seu livre-arbítrio e depois vão ser punidas por ele, mas não é ele que fica mandando ninguém fazer nada, nem tentando ninguém, nem nada disso, e que ele tá meio cheio de ser responsabilizado por essas coisas. E dizem que essas falas aparecem inclusive em um diálogo do seriado Lúcifer, né, o seriado da Fox que agora é produzido pela Netflix. Ele então termina os seus trabalhos e entrega ao Sandman um fardo bem inconveniente: a chave do inferno. Ou seja, lá no fim do Uma Esperança no Inferno ele não falou que ainda ia se vingar do Morpheus e ferrar ele? Pois é, ele conseguiu. Sandman foi até o inferno atrás da sua ex-amante, não a encontrou e de quebra levou uma das coisas mais cobiçadas de toda a existência. Cabendo agora a ele decidisse o que fazer com ela, né? Porque o Lúcifer estava indo curtir a aposentadoria dele. E falando na série, né, essa aposentadoria do Lúcifer gerou uma série de HQs em que a gente acompanha as histórias do Lúcifer em Los Angeles, né, depois de deixar a chave do inferno com o Sandman. As HQs chegaram a ter 75 edições, né, o mesmo número que a série do Sandman completa, então parece que deu certo, né, eu nunca li, mas dizem que tem coisas bem bacanas nessa série de HQs, e ela inspirou livremente o seriado da Fox agora produzido pela Netflix. Bom, Sandman agora tem a chave do inferno, e uma série de divindades vai então até o coração do Sonhar para tentar convencê-lo a lhes entregar a chave. E essa história é muito legal, né? Porque a gente vê algumas divindades da mitologia nórdica, por exemplo, como o Thor, o Loki e o Odin indo até lá, o Anubis e a Bast da mitologia egípcia, manifestações da ordem e do caos e por aí vai. Cada um tem um motivo diferente também pra querer o inferno, né? Os deuses nórdicos, por exemplo, eles querem aquele território como um lugar onde eles vão poder morar após o Ragnarok, né? Quando o Ragnarok acontecer, eles teriam um lugar pra onde ir. Embaixadores do Reino das Fadas chegam lá pra reivindicar isso também, porque eles têm uma dívida com o inferno em que eles têm que sacrificar seres periodicamente pro Lúcifer e eles querem de alguma forma acabar com esse contrato. Surgem também alguns demônios que falam que a propriedade é deles por direito, né? E eles têm um trunfo que eles estão com a Nada como prisioneira, né? Então eles vão tentar usar isso pra barganhar, pra pegar a chave do Sandman e por aí vai, né? Tem várias justificativas e coisas que vão sendo oferecidas pro Morpheus. E aparecem também dois anjos que vão lá meio que pra supervisionar, né? Como pra serem esses olhos do paraíso só pra poder testemunhar esses trâmites que vão acontecer ali, né? Eles estão ali mais como espectadores. Desses todos, eu acho que os que eu mais gosto são a Ordem e o Caos. Primeiro como eles são desenhados enquanto conceito mesmo, e depois nas suas manifestações físicas, né, que vão até o Sonhar. Por exemplo, a Ordem é representada por uma caixa de papelão. Eu achei bacana isso porque remete muito à mudança, né, a esse elemento que a gente usa para organizar nossos objetos pessoais, a colocar cada coisinha no seu lugar. Então é interessante que a Ordem apareça como essa caixa de papelão e o Caos se manifesta numa menininha segurando um balão. Caos. Todas essas entidades chegam então até o Sonhar, a gente fica numa expectativa gigantesca do que vai acontecer, quem que o Sandman vai acatar, né, pra quem que ele vai entregar essa chave do inferno. E como sempre em Sandman, o que acontece na edição seguinte, temos um interlúdio. Esse interlúdio, porém, é muito legal. Ele é um conto de terror que acontece então nesse capítulo 4 do arco Estação das Brumas. Aqui a gente acompanha um pouco dos efeitos do fechamento do inferno no nosso mundo, porque todos os mortos e almas condenadas que estavam lá voltam pra Terra.
E a gente acompanha tudo isso a partir da perspectiva de um garotinho que tá passando recesso escolar no colégio interno onde ele estuda, né? Porque o pai dele tá na guerra, então ele meio que não tem pra onde ir. E ele fica sozinho lá, só com o diretor e a enfermeira da escola. E de repente a escola tá repovoada por alunos e professores antigos. As personagens são ótimas, a gente tem, por exemplo, a mãe abusiva do diretor, ela retorna e volta a mexer com a cabeça dele. Tem alguns bullies que são bem violentos também, e várias outras situações que são muito cômicas e ao mesmo tempo muito creepy. E o Neil Gaiman é muito bom em escrever esses continhos curtos, principalmente em Sandman, né? Esses contos que são bem agridoces, né? Que dão um olhar lúdico e até cômico, mas que ao mesmo tempo é extremamente dilacerante, né? Bom, voltando ao arco principal, Sandman ouve então cada uma dessas divindades que foi até ele, ouve, pondera todas as argumentações e diz que vai pensar. Como geralmente acontece em Sandman, o veredito do Morpheus ele é muito coerente, é justo, mas não é muito mirabolante nem surpreendente. Faz muito sentido com a personagem, mas sem dúvidas, mais uma vez, o desenrolar da trama é muito mais interessante do que o seu desfecho, e isso é muito legal. Ele consegue libertar a Nada, mas não perde a oportunidade de ser um boyzinho lixo por mais alguns instantes. O pedido de desculpas dele é bem fraquinho, né? Disseram que talvez, pode ser que eu tenha exagerado um pouco no modo como eu agi. E claro que como resposta ele leva um tapaço na carinha perpétua dele. A gente ainda tem uma ceninha final muito divertida do Lúcifer na praia, finalmente curtindo a sua aposentadoria, e assim nós encerramos Estação das Brumas. Um outro conceito do sonhar que aparece também nesse arco que eu acho muito bacana, logo ali no comecinho, a gente vê a biblioteca do Lucien. O Lucien é o bibliotecário do sonhar e na biblioteca dele ele mostra pra gente que estão todos os livros que foram sonhados no nosso mundo, né? Livros que não chegaram a ser publicados, mas foram pensados ou concebidos pelos autores. Então a gente vê, por exemplo, o terceiro livro da Alice do País das Maravilhas, do Lewis Carroll, a gente vê obras inéditas do Sherlock Holmes, do Mark Twain e de outros autores, né? Então é muito bacana também dar essa sonhada, né? Do que poderia ter sido, de quais histórias ainda habitavam a cabeça dessas grandes autoras e autores. No caso da imagem que mostra as lombadas de alguns desses livros, a gente só tem autores homens, né? Tá feita a denúncia. Mês que vem nós vamos falar de um arco muito curtinho, que é o Espelhos Distantes. Ele é composto por 2 continhos, que são Augustus e Termidor, que estão nas edições de Sandman número 29 e 30. Então eu espero todos mês que vem pra gente poder discutir um pouquinho mais sobre Sandman. Se tiver interesse em saber como nos ajudar a continuar contando histórias, entre em catarse.me/maregeek para conhecer a nossa campanha de financiamento recorrente. Contribuindo a partir de R$10 por mês, você já vai ter acesso à nossa comunidade no Facebook, onde está toda a equipe de todos os nossos programas. A gente faz algumas lives exclusivas, lança conteúdos bônus e adiantados. E mesmo que você não possa contribuir financeiramente, só curtindo nossos vídeos, compartilhando, espalhando a palavra da Marageek por aí, você já ajuda muito a gente. Então, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Marageek pra ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem!